Com a gloriosa paz do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 6, amém? Lucas 6, nós vamos estar meditando do 46 ao 49, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Lucas 6, 46. Senhor, meu Deus e Pai, neste momento mais uma vez eu entrego a ministração da Tua palavra em Tuas mãos. Meu Deus, aqui estou conforme a Tua vontade para ser usada por Ti. Meu Deus, me usa como instrumento, meu Deus, para falar o coração da Tua igreja. Meu Deus, que não seja eu, Senhor, mas que o Senhor possa colocar as palavras na minha boca. Ministra o meu coração, meu Deus, para que eu seja bênção na vida dos Teus filhos. Nós Te entregamos mais uma vez em nome de Jesus, amém? Os irmãos encontraram no versículo Lucas 6, o versículo 46, amém? Então vamos estar lendo juntos. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Amém? Então que os irmãos possam se assentar glorificando ao nome do Senhor. Irmãos, quando a palavra do Senhor, ela aqui no versículo 45... começa dizendo: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Quando eu leio essa palavra, ela fala fortemente ao meu coração, porque esta palavra é para nós, para a igreja do Senhor. Quantas vezes nós, já estamos na caminhada com o Senhor, já somos muitas vezes conhecedores da palavra, e aí a gente às vezes vira um religioso. A gente, já sabe como é que tem até jeito de crente, cara de crente, já conhece, já Senhor, Senhor, Deus pra cá, Deus pra acolá, mas às vezes falta obedecer a palavra do Senhor. Às vezes falta a gente parar de religiosidade e de fato obedecer o que está escrito na palavra do Senhor. Porque só a partir do momento, irmãos, que eu e você obedecemos a palavra do Senhor, é que nós de fato vamos estar mostrando para o Senhor o quanto nós amamos. É com obediência à palavra do Senhor. Não é por muito falar, mas é levando uma vida diferente, fazendo aquilo que o Senhor quer que façamos. E aí o Senhor, quando Ele diz, por que me chamais Senhor, Senhor, sabe, para de teatro, para de hipocrisia. Eu fico imaginando o Senhor, muitas vezes a gente lê os textos bíblicos e vemos o quanto o Senhor, Ele criticava a forma de ser daqueles fariseus que ficavam ali, os doutores da lei. Eram pessoas religiosas que achavam que conhecia muito, mas que não sabia nada de Deus de verdade. Então que nós, igreja, possamos essa noite parar de viver muitas das vezes de aparência, mas que nós possamos obedecer, fazer o que o Senhor quer que façamos, fazer o que a palavra do Senhor quer que fazemos, viver de acordo com a palavra, porque só a partir do momento que nós vamos viver de acordo com a palavra, de acordo com o que o Senhor quer, é que nós vamos estar de fato obedecendo o Senhor, amando o Senhor. E aqui o Senhor, Ele
né, ele faz um questionamento para nós. Por que diz que ama a Deus, mas não obedece? Muitas pessoas, elas querem arrumar justificativas aonde não tem. Às vezes as pessoas dizem que eu creio na palavra, mas só crê naquilo que convém para ela, só crê naquilo que alimenta o ego dela. Mas na hora que recebe uma palavra que confronta, na hora que recebe uma palavra de correção, na hora que tem que colocar as coisas no lugar, muitas vezes as pessoas, elas ficam no Senhor, Senhor. Elas ficam tentando encontrar justificativas. Então aqui o Senhor, ele vem no versículo 47, dizendo para nós: olha, eu vou mostrar para vocês como são as pessoas que ouvem as minhas palavras e observam. Porque nós estamos aqui hoje na casa do Senhor ouvindo a palavra do Senhor. Nós não somos surdos, estamos ouvindo. Mas não basta ouvir, tem que observar. Não basta ouvir, tem que praticar. Não basta ouvir, tem que fazer diferente, tem que colocar em prática, tem que ser praticante da palavra do Senhor. E ali o Senhor, ele vem aqui e ele nos dá uma comparação. O Senhor, ele fala: olha, eu vou te mostrar. Eu não sei se todos os irmãos já viram como é feita a base de uma casa. Irmãos, às vezes a gente vê umas paredes assim de uns 7 metros de altura. Eu não sou muito boa de altura, mas muitas das vezes a base, a fundação daquela casa, o que tem para baixo é quase o que tem para cima, se não for mais. Então uma fundação bem feita, ela é essencial para poder manter a casa de pé. Muitas das vezes a gente passa por situações a qual, se você não estivesse fundado lá na rocha, você teria desistido, você teria caído, você teria desanimado. Mas é o que faz a gente permanecer, o que faz a gente continuar caminhando sem olhar para o lado, olhando apenas para Jesus, é a nossa fundação. Porque aqui o texto mostra que a casa, ela parecia a mesma, mas o que era diferente era a fundação. A casa parecia a mesma, todo mundo parece do mesmo jeito, está todo mundo aqui hoje com a sua roupa de crente, adorando o Senhor, mas o que vai te segurar, o que vai te fazer ficar firme nos dias maus, é a fundação da casa. E a casa, ela tem que estar firmada em Jesus. A casa, ela tem que estar firmada na palavra. A casa tem que estar firmada na rocha, para você suportar os dias maus, para você suportar o ímpeto, para você suportar o vento, para você suportar a tempestade. Tem que ter fundação, irmãos. Tem que estar fundado na palavra do Senhor. Tem que estar fundado na obediência à palavra do Senhor. Tem que estar fundado em Cristo para poder suportar os dias maus. Porque é muito interessante, porque o texto nos mostra que o dia mau, ele vem para todos nós. Ele vem para a casa que está firmada na rocha, e ele vem também para a que está fundada na areia. Ele vem para todos. Não tem assim, só vem para um, só vem para quem está firmado na rocha, só vem para quem está firmado na areia. Não, vem para todos. Vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. Vem para a pastora que está aqui no altar, mas o Senhor sabe o que ela tem passado para estar firme na rocha. Vem para todos nós. E o que é que vai nos manter firmes no Senhor, firmes na caminhada com Deus? É a fundação. É a fundação. Hoje eu falei hoje para a pastora Edith, eu falei assim: pastora, eu já estou no momento, graças a Deus, de crente, que eu não estou mais assim, sabe, minha casca já engrossou. Eu não tô mais aquela crente assim que vou sair da igreja porque o irmão me olhou com a cara feia.
Vou sair da igreja porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Não gostei disso. Não, já passei dessa fase, graças a Deus. Eu nem tive essa fase, mas agora a minha fundação, ela já tá funda. Ela já tá funda, porque, né, as lutas vai fazendo a gente cavar, a gente vai criando alicerce, vai criando base. Então aí você chega no momento em que o ímpeto vem, mas a casa permanece de pé. Você olha e você é grato por tudo que o Senhor fez na sua vida. Você sabe de onde o Senhor te tirou e você sabe que não quer voltar mais para lá. E aí você fala: Senhor, eu só tenho que te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, por tudo que o Senhor tem feito, por todos os livramentos, por todas as coisas maravilhosas, por ter me colocado de pé diante de tantas situações. Nós estamos aqui agora, né, ansiosos pelo ano novo, porque quando chega assim no final do ano a gente fica: ai, Senhor, as esperanças vão se renovando e a gente vai esperando, ansioso pelo novo ano. 2025 não foi um ano fácil, mas eu posso dizer que o Senhor me deu vitória. E aqui eu estou de pé, terminando o ano de pé, pela graça e a misericórdia de Deus. Irmãos, em maio desse ano, eu acho que eu passei pela maior prova, pelo maior ímpeto, talvez, pela maior tempestade na minha vida. Foi quando eu já passei por muitas lutas, né? Porque a vida do crente é coleção de lutas. Mas eu passei, assim, eu acho que pela maior prova, que foi quando a minha filha, ela teve uma bronquiolite viral e ela teve complicações respiratórias graves. E ela ficou internada na UTI. E era, assim, uma situação tão complicada que eu só tive noção quando eu saí de lá e recebi o relatório da alta. Porque enquanto eu estava lá dentro, os médicos nem me contavam. Eu via que a coisa era grave, mas eles não me contavam direito o que estava acontecendo. Mas aquela menina estava numa situação assim, que foi Deus que entrou naquele hospital e soprou o fôlego de vida na vida da Esther. A minha mãe tinha tido um sonho antes de eu passar por essa situação e ela nem me contou o sonho, ela só me contou depois, que ela arrumava minha filha, vestia nela um vestidinho e ela dava tchau, ela ia embora. E ali a minha mãe, ela ficou desesperada quando ela teve aquela visão. E aí aquela menina, ela teve essa bronquiolite e ela foi ficando mal, grave. Eu levei para o hospital no domingo, voltei para casa, os médicos passaram antibiótico, falou: se daqui 3 dias não melhorar, você volta para uma avaliação. Mas quando foi no segundo dia, eu fui no domingo, na segunda-feira ela prostrou. E o remédio não fazia efeito, e ela passou o dia inteiro deitada. E aí quando foi à noite, assim, umas 7 horas da noite, Deus me deu uma luz: vai atrás de um medidor de saturação, mede a saturação dessa menina, porque não tá normal, ela não queria comer, ela não queria acordar, ela não queria nada. Aí eu fui medir a saturação dela e vi que a saturação dela estava baixíssima. Eu olhei no Google o que significava emergência hospitalar. Eu saí correndo com essa menina para o hospital. Cheguei lá e eles internaram ela na hora e depois falaram assim: a gente está em busca de uma vaga de UTI para ela. Só que não está tendo vaga de UTI. E aí vamos esperar até amanhã para ver se libera um leito de UTI. E eu fiquei assim: meu Deus, UTI? E eu ficava assim, aquela menina desacordada. E os médicos falavam: talvez esteja faltando oxigenação no cérebro dela, temos que tirar sangue da artéria para poder ver, e fura essa menina. E era assim uma situação que no outro dia eles não esperaram nem surgir a vaga na UTI, eles começaram a trazer os aparelhos da UTI pro pronto-socorro. E daqui a pouco nós vamos assim empurrando a maca daquela menina pro elevador para levar para a UTI. E era assim, gente, era agoniante aquela situação que eu estava vivendo. Foi a maior luta que eu passei, vendo a minha filha não conseguir respirar. E eu clamava ao Senhor, pedia ao Senhor, mas
eu sabia que o Senhor estava comigo, estava naquela situação. E eu digo para os irmãos que, por incrível que pareça, mesmo diante daquela situação, eu tinha paz no meu coração. Eu tinha paz. E eu ficava naquele quarto lá louvando o Senhor, pedindo ao Senhor o tempo todo. E a paz do Senhor, Ele guardava o meu coração. E eu ficava assim, não parecia que era eu, porque não era eu. Se fosse eu sozinha, eu estaria descabelada, mas o Senhor, Ele guardava o meu coração. E eu pegava e cantava para aquela menina, e eu falava assim para ela: levanta, tem vida. Eu louvava, e eu sabia que a gente iria sair dali e testemunhar os feitos do Senhor. E foi tão maravilhoso, porque quando o Senhor nos visitou eu não reclamei, eu não abri a minha boca, nenhum dia que eu estava lá para dizer, por que eu, Senhor? Não, eu só agradecia ao Senhor, louvava ao Senhor, e o Senhor me dava paz no meu coração. E quando o Senhor começou a agir naquele lugar, foi grandioso, porque no mesmo dia que aquela menina estava desacordada, sem comer, no outro dia ela se levantou e ela começou a chutar a bola no corredor do hospital, e os médicos ficavam assim, sem entender o que tinha acontecido. E a Esté ela fala assim, ó: Jesus curou a TT, Jesus colocou a mão aqui, me curou. Ela conta que Jesus curou ela sabe que foi Jesus que curou ela, eu não tenho dúvida. E ela testemunha, e ela voltou para casa e ela falava: Jesus curou a TT. E a gente: sim, filha, Jesus te curou, mas ela não tem dúvida. Ela sabe que foi Jesus que curou ela. E eu fico assim apaixonada quando eu vejo ela. Eu coloco a comida, eu falo: vamos embora comer. Ela fala bem assim: pega o prato de Jesus, tem que ter o prato de Jesus. E ela abre o armário e coloca o prato para Jesus na mesa. E eu fico assim maravilhada, porque eu falo assim: Senhor, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso. Porque o ímpeto bateu, a tempestade bateu, a tempestade chegou, mas o Senhor estava comigo, eu estava firme na rocha, e eu estou aqui hoje, finalizando esse ano, testemunhando a cura da Esté. E depois que a gente saiu de lá, não foi fácil restabelecer o sistema respiratório dela, porque o vírus fez um estrago, e ela ficou com crise de asma. Mas para honra e glória do Senhor, agora em outubro ela foi à médica. A médica falou assim: o pulmão da Esté está forte, e ela já vai começar a desmamar o uso do medicamento contínuo. Ela já vai começar, mãe, já vamos começar a tirar a medicação. Então, irmãos, o meu coração é cheio de gratidão, porque quando eu voltei para casa e eu olhava assim para minha filha dormindo. Sabe como é que mãe é, né? Mãe olha até para ver se o filho está respirando quando está dormindo. E depois de um medo desse, aí que eu ficava olhando mesmo. Mas eu olhava e eu falava: Senhor, obrigada pelo meu milagre. Meu milagre está aqui, o Senhor me deu o milagre. A vida da minha filha é um milagre. E é isso, irmãos, que eu quero dizer para os irmãos esta noite. Fica firme na rocha que é Jesus, porque a tempestade vai vir, o ímpeto vai bater na sua casa, mas se você estiver firme na rocha, a casa não vai ser destruída, a casa vai ficar firmada, e você vai testemunhar os feitos do Senhor na sua vida, porque antes talvez eu já tinha vivido muitas experiências maravilhosas com o Senhor, mas quando a gente escuta as pessoas testemunharem as grandes obras do Senhor, mas quando você viveu, quando você testemunha os feitos do Senhor na sua vida, é diferente. Você tem propriedade para não duvidar, para acreditar que o Deus que nós servimos é o Deus que cura, é o Deus que faz milagre, é o Deus que sopra fôlego de vida, é o Deus que levanta, é o Deus que Ele faz o milagre, Ele faz assim coisas extraordinárias. Eu pude contemplar as coisas extraordinárias que o Senhor fez naquele lugar, na vida da minha filha.
Então, irmãos, nesta noite eu quero dizer para vocês: fica firme na presença do Senhor. Os irmãos sabem, ontem a pastora Edith nos apresentou, nós vamos estar congregando aqui com os irmãos a partir de agora. E o Senhor, eu falei para a pastora, eu já sou uma crente que não tô mais graças a Deus, o Senhor é maravilhoso, porque eu já tive, irmãos, nem sempre foi assim. Eu já não fui firmada na rocha, já tive a minha casa na areia. E quando eu estava com a minha casa na areia, eu saí da casa do Senhor e eu fiquei, eu acho que 5 anos ou mais sem pisar o pé numa igreja. Porque eu não queria mais, eu falei, não, eu não quero, isso é um absurdo. Você se chateia e você deixa aquele negócio entrar no seu coração, você fala, não, eu estou abandonando tudo. E aí eu sempre pedi para o Senhor, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, Senhor, não deixa isso acontecer comigo. Eu não posso olhar para o homem, eu não posso olhar para um lado, eu não posso olhar para o outro. Eu tenho que estar firme na rocha e o meu alvo é o Senhor. Eu tenho que olhar só para o Senhor. Somente olhar para o Senhor, somente olhar a Ti, não olhar atrás. E aí eu falei, e hoje, graças a Deus, eu posso contemplar o quanto eu cresci, o quanto eu amadureci na fé. Que hoje eu já estou firmada nessa rocha que é a palavra, nessa rocha que tendo a consciência que os dias maus vão chegar, mas que a gente está firmado, que o Senhor está conosco, que quando a gente acha que não dá conta, Ele nos carrega no colo. Esse é o nosso Deus. E vale a pena servir a um Deus Todo-Poderoso, vale a pena estar nos caminhos do Senhor, vale a pena, irmãos. Eu posso dizer para os irmãos que só Ele, para onde iremos se só Ele tem palavra de vida, né? Muitas das vezes, para onde que nós vamos? Para onde irei, né? Quando o Senhor ele fala para aqueles discípulos, Ele tinha feito uma pregação dura ali, pregou duro e muitos desistiram, não queriam mais escutar, porque muitas daquelas pessoas naquela multidão seguiam a Jesus interessados em um milagre, seguiam a Jesus interessado em alguma coisa. Muitas pessoas seguem Jesus interessadas em alguma coisa. Mas aí, quando a palavra é dura, quando a palavra confronta, o Senhor perguntou para eles, falou assim, vocês não vão embora também não? Porque a multidão já tinha ido embora. E Ele fala, para onde iremos se só Tu tens palavras de vida? Só o Senhor tem palavra de vida para mim e para a sua vida. Só o Senhor é que pode nos firmar na rocha. Só o Senhor é que pode nos fortalecer para aguentar as tempestades, os ímpetos. Então que nós possamos, irmãos, ficar firmes na presença do Senhor, ficar firmes nos caminhos do Senhor, para poder testemunhar os grandes feitos do Senhor nas nossas vidas. Porque quando a gente sai dessas lutas que nos aproxima ainda mais de Deus, a gente sai muito melhor do que quando a gente entrou, a gente sai muito mais forte. Eu muitas das vezes assim, eu já passei por situações na minha vida que eu já até esqueci, mas o Senhor Ele faz a gente lembrar na hora que tem que lembrar para edificar alguém. Teve um dia que eu estava visitando uma irmã e aquela irmã estava assim, sabe, muito triste assim por umas situações de dificuldades financeiras que ela estava passando. E aí ela estava preocupada porque iam cortar a água dela, sei lá, ou era a luz ou era alguma coisa. E o Senhor me fez lembrar que eu já tinha ficado 4 meses sem ter luz ou mais, ou 4 ou 5 meses sem ter luz em casa. E, gente, mas é tão ruim não ter luz em casa. É muito ruim. De dia é bom, mas de noite, de dia você não sente muita falta, mas quando é de noite é ruim demais. E aí o Senhor me fez lembrar daquela situação que eu ainda era uma criança. E meu pai, nós passamos por uma situação financeira muito difícil. E
nossa conta de luz era cara e acumulou os talões e cortou a luz e a gente ficou muito tempo sem luz. E o Senhor me fez lembrar, eu não lembrava mais disso não, mas o Senhor me fez lembrar para poder falar para ela: irmã, eu também já não tive luz, mas o Senhor, Ele vai prover na sua vida. O Senhor, daqui a pouco as coisas vão se ajeitar, o Senhor vai abrir a porta, você não vai ficar sempre sem luz, porque Deus abençoou a minha vida e graças a Deus eu nem lembrava dessa situação, mas o Senhor, Ele nos faz lembrar para poder edificar alguém. Então tudo que você passa é para edificar outras pessoas. A pastora Edith já passou por tantas coisas. Para quê? Para hoje pastorear, para poder compreender, né? Para você entender a dor que seu membro passa, que uma mãe que tem um filho na droga passa. Você sabe porque você sente a dor, né? Tudo que a gente passa, que a gente vive, é para edificar, é para poder, sabe? Não é para você morrer não, a luta não é para te deixar mais forte, e é para você testemunhar os grandes feitos do Senhor, porque quando as pessoas te veem bem, as pessoas acham que você já nasceu bem. Não, você tem uma história, você tem uma bagagem, você tem uma história, e essa história maravilhosa que o Senhor escreveu para mim e para você, é para que a gente seja forte, que a gente possa contar. Eu já passei por isso e você vai vencer. Eu já passei por isso e o Senhor, Ele provê. O Senhor é o nosso Deus, é o Deus de provisão. Ele vai abrir portas, Ele não deixa faltar, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, eu já fui ajudada, eu já recebi cestas básicas e hoje, graças a Deus, eu posso abençoar. Então, para mim é uma satisfação, uma alegria muito grande poder ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Então que nós possamos ter orgulho da nossa trajetória que o Senhor escreveu para nós e que nós possamos entender que todas as lutas que nós passamos, que todas as tempestades que batem aí com ímpeto na sua casa, não é para te matar, não é para derrubar a sua casa, mas é para te fortalecer. Fica firmado na rocha, fica firmado na palavra, que o Senhor, seja obediente à palavra do Senhor, né, para não ficar na religiosidade, na hipocrisia. Seja uma pessoa que obedece a palavra do Senhor, que vive de acordo com o que o Senhor quer para mim e para a sua vida, que ouve, não só ouve, né, mas que observa, para que você tenha a sua casa firmada na rocha, porque o amor verdadeiro e a fé autêntica, ela resulta na obediência à palavra do Senhor, amém? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para a igreja essa noite. Que o Senhor Jesus, Ele possa abençoar a vida de cada irmão. Volta para sua casa com o coração cheio da palavra do Senhor. Observa a palavra do Senhor. Viva de acordo com a palavra do Senhor, que é para a sua casa estar sempre firmada na rocha. Amém? E eu agradeço a minha rica oportunidade.